Vamos embora. Então, o presidente Lula saiu do Amapá e foi para o Pará encontrar Helder Barbalho, este que confrontou-se com os povos indígenas numa luta de 30 dias na qual ele saiu derrotado, teve que sair com o rabo entre as pernas. A aliança é uma aliança inédita e histórica dos povos indígenas, tá? Dos quilombolas, dos ribeirinhos, do pessoal do campo, trabalhadores e trabalhadoras das cidades, lá de Belém do Pará, especialmente da educação, estudantes, intelectuais, donas de casa. Esta ampla aliança derrotou esse sujeito aí. Helder Barbalho, que é um dos principais aliados. Se o Alcolumbre, eles têm uma relação mais recente, Lula e Alcolumbre, e ali tem um jogo de interesse, que é te dou o petróleo e você me dá estabilidade no Senado, aqui não. Né? Aqui tem outra, tem uma identidade grande entre os dois, tem a COP, tem uma identidade político-ideológica muito grande, como diz aqui o Ministério Imaginário, Helder Barbalho, que manda no Pará. Ainda sobre o assunto da Petrobras, tem alguém que escreveu aqui. O Will Nunes chega como novo membro, muito bem chegado. O Gilberto Gruvinel também manda mais um comentário. A lei que regula o parto de dividendos obriga a um mínimo. O governo não é obrigado a pagar nos níveis altos que pagam porque não usam os lucros para investir. Boa pergunta, Gilberto. De todas as petroleiras do planeta, a petroleira que mais paga dividendo é a Petrobras. De todas as empresas do país, quem mais paga dividendo é a Petrobras. É óbvio que é uma política deliberada. Uma Petrobras inteira foi para o bolso dos acionistas nos últimos 5 anos, em apenas 5 anos. É óbvio que é uma política deliberada da Petrobras. O Júnior diz assim, há riscos na exploração do petróleo, mas o afundamento da P36, acho eu, vinha em um projeto de FHC para desmantelar a Petrobras e criar a Petrobax. E foi o povo brasileiro que derrotou, como derrotou a intenção de incorporação do Brasil à ALCA, o movimento popular brasileiro, a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Esta luta precisa ser retomada, porque o que está acontecendo com a Petrobras hoje é nada mais, nada menos do que a continuidade daquele projeto. Não tem outro projeto para a Petrobras. É aquele projeto que está em curso. É o projeto de destruição da Petrobras. O Lanfred, do Sindicato dos Petroleiros do Rio, falou aqui. 2/3 dos trabalhadores da Petrobras são terceirizados, em condições que a gente viu. Não pagam salário essas empresas terceirizadas. Fazem escala 6x1. Os padrões históricos de segurança da Petrobras estão caindo todos por conta desse desmantelamento, desta canibalização da empresa, né, que vai sendo enfiada, né, para dentro do bolso dos acionistas. Esse é o fato. Vamos lá, Belém do Pará. Pará. Então, lá no Pará, o presidente Lula foi fazer entregas de unidades do Minha Casa Minha Vida. Foi a ação principal do presidente Lula lá. O que você não viu, o que você não verá, nem na mídia liberal, nem na mídia progressista governista, é o que aconteceu lá. Teve lá a entrega da chave. Tem um vídeo, gente. Ô Sidônio, por favor, tem um vídeo do presidente Lula com uma senhora, uma mulher que ganhou lá um apartamento, que comprou um apartamento da Minha Casa Minha Vida, que é, meu Deus, Ratinho, Luciano Huck, Faustão, é nesse nível, um negócio assim, uma propaganda, fiquei impactado efetivamente, né? Esse vídeo publicitário que eles fizeram, procura aí, tá nas mídias do governo. Né, muito forte. Mas o que você não viu e não verá é o que aconteceu não lá no palco, na frente do palco.
que foram os protestos das... o pessoal do Pará gostou. Nada como uma vitória, isso é uma questão importante, tá? As vitórias são importantes. A gente aprende nas derrotas, mas a gente se anima nas vitórias. A vitória que aconteceu no Pará, com a derrota completa do governador e do seu secretário, seu criminoso secretário de Educação, Rocieli Soares, está se esperando a queda dele ainda. Agora acabou de sair mais uma denúncia, lá tem. É Rocieli Milhões Soares. Amanhã, na segunda-feira, eu trago detalhes dessa denúncia. Tem esquema lá, esquema pesado lá. Então, esta derrota, que se completou ontem, na verdade, com a publicação no Diário Oficial da derrubada da lei, evidente, anima os outros movimentos, anima o povo a reivindicar, anima os trabalhadores e trabalhadoras, porque eles entendem que se ficar ouvindo esse discurso da correlação de força e ficar em casa, vão entrar pelo cano, mas se lutarem, não necessariamente vão vencer, mas podem vencer, como venceram lá no Pará, e está uma onda de mobilização lá no Pará. Então, o que você não viu nessas mídias todas, que eu vou mostrar aqui, foram as manifestações de protesto que aconteceram na plateia durante este evento lá, tá? As manifestações foram, primeira manifestação, tá? É a manifestação dos funcionários, dos trabalhadores e trabalhadoras, das famílias que participam do FUNBOSC. Sabe o que é o FUNBOSC? É a Fundação Escola Bosque. Deixa eu contar a história, deixa eu contextualizar, né, esse governo, a dinastia, a ditadura Barbalho no Pará, desgraça o Estado e agora a cidade, né? Porque o Igor Normando, que é o prefeito de Belém, é primo do Helder Barbalho. Não tem o mesmo sobrenome, mas são primos. É da família, é do clã. O que aconteceu lá atrás? No final do ano passado, ao mesmo tempo em que o Helder fazia aprovar aquela lei para acabar com o ensino presencial, o Helder fez um projeto de reforma administrativa, extinguindo, estilo Bolsonaro, extinguindo 12 secretarias. Entre elas, pra vocês terem uma ideia, a Rede de Comunicação da Cultura do Pará, que é administrada pela Fundação de Radiodifusão do Pará, Funtelpa, e também da Fundação Cultural do Pará. Ele extinguiu também Secretaria de Direitos Humanos e muitas outras. Pegou muito mal. Houve mobilização de servidores da Funtelpa e da FCP, da Fundação Cultural, ambas ligadas ao universo da cultura e das artes. Houve mobilização dos artistas, houve mobilização dos funcionários. O que aconteceu? Não foi só essa derrota, não, dos indígenas, e quilombolas, e ribeirinhos, e outros. Ele foi obrigado a voltar atrás e retirou o projeto para votação. E, ao mesmo tempo, aprovou esse da reforma do magistério que levou à crise com os indígenas. E aí o que acontece? O Igor Normando, prefeito de Belém e primo do Helder, no mesmo espírito, antes de assumir, ele assumiu em 1º de janeiro, depois da vitória, ele já avisou que ia fazer uma reforma administrativa na cidade, na prefeitura, no município de Belém, inspirado pelo primo mais velho, pelo primo que hoje é talvez o principal comandante do clã Barbalho lá. O comandante máximo, o Jader, já está com 80 anos, não tem assim uma relevância tão grande no dia a dia dos negócios do clã. Tá? E aí, então, ele também anunciou que ia fazer uma reforma administrativa, mudando toda a estrutura municipal, copiando basicamente o que o Helder fez. E aí o que acontece? Ele decretou a extinção da Fundação e Escola Bosque. Nós aqui, eu pelo menos aqui no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul, talvez nunca tenhamos ouvido falar, mas lá no Pará é muito conhecida. A Fundação Escola Bosque existe há várias décadas, foi criada nos anos 80, lá no governo Hélio Gueiros, no século passado. E ela vem sofrendo um processo de precarização, é claro, como tudo, né? A gente está vendo na esfera federal, acontece na esfera estadual e municipal, mas ela foi e ainda é pioneira para trabalhar educação ambiental nas periferias de Belém. Um projeto maravilhoso.
Realmente é um projeto muito expressivo. E agora está correndo o risco de ser extinta por conta da gestão do primo do Helder Barbalho, do Igor Normando. Tá? Então, é a mesma coisa em nível municipal que o Helder vem fazendo em nível estadual. Vocês acham que os paraenses são bravos? Se animaram. Então, na frente do Lula, na frente do Helder, na frente da ministrada toda que estava lá no palanque, o povo foi para cima. Não dá para entender, mas é Fumbós que fica. Esse é o grito. Então são os gritos ali do lado é a Minha Casa Minha Vida foi inaugurada e lá na frente está o palanque. Olha lá na frente está o palanque. Tá? Tá o palanque preparado para receber o Lula e foram para cima. Olha aqui. Cumprimentar. Bora, Igor. A excelentíssima senhora Rana Graça Turma, vice-governadora do nosso estado. Cumprimentar a deputada Elcione Barbalho na sua pessoa. Tá lá. Fora Igor. Fora Igor. Povo do Pará. Foi para cima. Como eu disse, você só vai ver, só vai saber disso aqui. Só vai saber disso aqui. Mas este não foi o único protesto. Houve um outro protesto. E veja como a referência à COP é importante. Não sei se dá para ler. Olha o cartaz que esse menino está segurando. Está escrito assim nele. COP... Aqui, deixa eu ver. COP30 sem Fumbosque é um retrocesso, né? Portanto, COP30 sem educação ambiental é um retrocesso. Então veja como as lutas no Pará estão todas elas referidas à COP. Os indígenas, a luta pela educação, que já disseram, né? Não vai ter COP se não resolver a situação. Mas são os motivos pelos quais o Helder recuou. E agora tem este tema ali. Presidente Lula, não deixe que acabe com a Fundação Escola Bosque. Revoga já, e está lá o número da lei 44325, a lei municipal que extinguiu a Fumbosque. Mas, quanto ao apoio do presidente Lula, sinceramente, vamos esperar sentado que em pé cansa. Mas não é só esse o tema, não. Teve outro protesto. E esse outro protesto é muito significativo. Está aí o grito, né, dos paraenses. Né? Fumbosque fica. Né? Fumbosque fica. Fumbosque fica. É isso aí. Esse é o grito. Teve outro protesto. Tá legal, né, o processo no Pará. Tá legal. Qual é o outro protesto? O outro protesto é porque o governador Helder Barbalho, com apoio do governo federal, com apoio do BNDES, presidido por uma das cabeças coroadas do petismo, Aloysio Mercadante, está estruturando a privatização do saneamento da Companhia de Águas, Campá. Acho que se chama Campá, se eu não estou enganado. É isso, a Companhia de Águas do Pará. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Paraenses, me ajudem aqui. Com privatização da Campá. É a Companhia de Saneamento do Pará. Eu vi o nome ontem várias vezes, mas olha... Cozampa. É a Companhia de Saneamento do Pará. Desculpa essa falta de luz aí. Obrigado, gente. Cozampa. É isso aí. Paraenses, me ajudam. Então, o que está acontecendo? Lá, como no Piauí, como em diversas outras cidades, quem está bancando... Gente, mais uma vez, política e ideologia. O governo Lula passará a história como o governo que mais privatizou no país. Ele não privatizou a Eletrobras, já estava.
Não privatizou as refinarias, já estavam. Ele prometeu na campanha que ia reestatizar, desprivatizar. Não fez e não vai fazer. Não vai fazer. Mas, então, essas grandes privatizações já estavam feitas, não serão revertidas. Então, agora você tem um processo de privatização de empresas, de atividades, de instituições menores, mas que estão espalhadas pelo país. Então, você tem um processo de privatização em larguíssima escala, sem precedente na história brasileira. Sem precedente. E quem é o grande maestro desse processo de privatização? O BNDES. Então, você tem privatização das companhias de saneamento, água e esgoto, estaduais. Então, quem modelou, arquitetou, orientou e deu funding para o processo de privatização da companhia de saneamento do Piauí, a AGESPISA, BNDES. Agora vocês estão vendo lá no Pará, BNDES. Aí você está vendo escola, posto de saúde, presídio, estrada, é tudo BNDES. Então fica uma coisa assim, fica parecendo que é o governo estadual. Não, não é o governo estadual. É claro, é o governo estadual, mas são os governos estaduais, tanto faz de qual orientação política e ideológica. Não, mas na verdade é a mesma, no fundo é a mesma orientação política e ideológica de todos eles, neoliberal, né? Que estão privatizando em massa com apoio, orientação, modelagem e grana do BNDES. Esse é um processo está espalhado pelo país. Aí vem o pessoal progressista e diz, não, mas não é privatização, é concessão. Não, não é privatização, é PPP. Sabe como é que aquilo é privatização, mas chama diferente, né? Os processos de parceria público-privada são efetivamente, e de concessão, são processos de privatização. Tanto é privatização que eles próprios, na hora, é que nem o teto de gasto, sabe? E o arcabouço. Não, o arcabouço, né? Os progressistas governistas, não é teto de gasto, não é teto de gasto, não é teto de gasto. Um dia, numa entrevista para Mônica Bergamo, o Haddad deixa escapar, né? Porque o novo teto de gastos, e aí acabou, né? É teto de gastos. A mesma coisa em relação a esses processos de concessão e PPP. São processos de privatização. Porque é o seguinte, a estrada é concedida por 30 anos. Como é que não privatizou? Você entregou por 30 anos. A PPP não é que é 30, é 30 mais 30. Então, os netos dos atuais donos das empresas que privatizaram, que ganharam a concessão, vão estar recebendo o dinheiro da concessão. É privatização, a mesma coisa as PPPs. Né? É de uma ignorância conceitual absoluta dizer que PPP e concessão não é privatização. E não apenas isso, é desonestidade também, né? Porque quando a gente olha o PT, né, quando a gente vai no site do PT, durante os governos Temer e Bolsonaro, o PT fazia campanhas contra as PPPs dizendo exatamente isso, né? Que era a privatização. Que era a privatização. Tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Temer. Tá? É isso. Então, privatização, é desonestidade intelectual. Desonestidade, nesse caso, pode ser ignorância, mas é, em geral, desonestidade intelectual. E aí, o que aconteceu? Manifestação também. Peraí, só mostrando aqui, então, os trabalhadores da Cozampa, da Companhia de Saneamento lá do Pará, já foram lá no Rio de Janeiro, na sede do BNDES. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, o governo do Pará abre licitação para concessão de saneamento estruturada pelo BNDES, porque eles dizem, não, é mentira, imagina. Não, vocês estão mentindo, vocês contra o governo. Não. Sabe onde é que está essa notícia aqui? Desse jeito, o governo do Pará abre licitação para concessão de saneamento estruturada pelo BNDES, está na agência BNDES de notícia. Notícia de dezembro do ano passado. E aí, os trabalhadores da Cozampa, o sindicato, que por sinal é ligado à CUT, inclusive. É ligado à CUT. Então, tenta ser o mais moderado possível na crítica ao governo Lula. Mas foram ao Rio de Janeiro, numa frente sindical, na porta do BNDES, no final do ano passado, para protestar
contra o processo de privatização. E ontem, lá em Belém, estavam lá também, no evento do Minha Casa Minha Vida. E aí tá lá, né? Aquela coisa, Lula, não deixe Helder privatizar o saneamento do Pará. Gente, amigos, camaradas, não é o Helder. É o Helder em associação com o Mercadante. É o Helder em associação com o próprio Lula. Não adianta pedir para o Lula. Não adianta. O Lula é parceiro nesse processo de privatização. Ele sabe, você acha que não sabe que está sendo privatizada a companhia de saneamento lá? É óbvio que sabe. Né? Sabe e apoia, né? Porque isso é um projeto do governo. Não tem nada, não é uma coisa assim, moral, o Lula é malvado. Não, não é. É uma opção política ideológica desse governo, que é um governo neoliberal. Inclusive, engraçado isso, né? Porque até 6 meses atrás, a gente dizia, falar que o governo Lula era um governo neoliberal era um negócio, era apedrejado, né? Acabou, né? Tá aí. Né? Tá aí. Dizer que o governo Lula não é neoliberal, quem diz isso está começando a ficar numa situação esquisita, né? Acabou. Em 6 meses, a realidade do debate político e ideológica mudou no Brasil. E aí eu sou obrigado a dizer, Jones Manoel, você é um dos responsáveis por isso. Né? Jones Manoel é um dos responsáveis pela mudança no cenário da disputa política e ideológica no país. Por isso que ele é tão odiado. Por isso que ele é tão odiado, por isso que ele é tão xingado, por isso que ele é tão estigmatizado. Mas está aqui, né? Está aí o canal, né? Crescendo, crescendo cada vez mais. Estão aí as forças da esquerda radical, da esquerda verdadeira, as forças da esquerda crescendo no país. Né?